De volta ao nosso estudo sobre o Evangelho do Reino, ainda no subtítulo A Vinda do Reino e a Igreja. Hoje queremos tratar de forma resumida, porque é extenso, se fôssemos falar sobre essa questão da missão que foi dada aos discípulos, né, futuramente eles conhecidos como apóstolos, e na realidade da vida da igreja. E a questão do batismo, né, o rito do batismo, que tem a ver também com a entrada ah, e presença do reino no contexto igreja. Naquilo que nós vimos nos vídeos anteriores, falando sobre essa realidade da igreja, né, que nós temos em relação ao reino de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre o dever dos discípulos de pregar o evangelho, onde a edificação da igreja é acompanhado por essa proclamação, né, desse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Já no seu ministério terrestre, quando Jesus veio, né, ele enviou, né, capítulo 10 de Mateus diz que ele envia os 12 para estar pregando, para estar anunciando o reino de Deus. E em Lucas 10 vem falar que ele envia 70, né, também com essa mesma missão de estar pregando, né, de estar falando, né, sobre o reino de Deus, de estar anunciando essa realidade presente sobre a face da terra. Tanto Mateus 10 como Lucas 10, nós temos esse conceito, enviar. É interessante nós olharmos bem para isso, para nós não termos problemas com relação a modelos eclesiásticos que nós temos hoje, quando nós falamos em ofícios dentro da vida da igreja, na forma de liderança. A palavra enviar, ela vem derivado da palavra apóstolo, que no grego apostelen. Mateus capítulo 10, né, colocando aqui como exemplo para nós o verso de número 5, ele diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis pela casa dos samaritanos, né? Mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O envio de Jesus aos 12, né? Esses 12, que no capítulo 10, no verso 1, nós temos a escolha desses 12, e esses 12 são chamados de discípulos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Né? Então nós temos isso. E em Mateus capítulo 10, verso 2, nós temos o nome, né? Os nomes dos 12 apóstolos. É interessante, o verso 1 fala de 12 discípulos e logo o verso 2 já fala desses 12 como apóstolos, né? Porque essa palavra apostelen, né, no grego, ele tem esse sentido de enviar. Por isso, verso 5, a estes 12, né, que podemos falar discípulos, foi enviado, Jesus enviou, né, enviou, né, nesse sentido da palavra apostelen, né, que é um conceito então do que? Apostelei é um conceito de enviado como missionários para um objetivo, para um alvo, ensinar, proclamar uma doutrina, né? Hoje nós poderíamos falar quem faz isso, missionários realizam essa função de chegar ao campo para depois ter ali uma igreja futuramente. Eles são enviados para estar ensinando, proclamando, né, doutrinando, trazendo ali a forma de ser, no sentido que nós colocamos como catecumenato naquelas pessoas que aderem, né, à palavra de Deus. Isso é importante entendermos, pois Paulo fala de Jesus dando dons na vida da igreja. Em Efésios capítulo 4, e é interessante nós olharmos para isso, ele vai estar dizendo da seguinte forma que na vida da igreja há certos dons que é dado por Cristo, pelo cabeça, dons que têm a função de organizar esse corpo, de formar esse corpo. E no capítulo 7, no versículo 7, desculpa, diz Efésios 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Nós quem? Igreja. Aquele todo que nós vimos no vídeo anterior. Verso 11 a 14. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, né, nessa palavra apostelei, né,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos essas expressões aqui, nós às vezes podemos querer trazer como título, como ofício, mas aqui é dom, aqui é trabalho, aqui é atividade, né, que Paulo está falando. É nesse sentido que nós temos aqui também essa palavra apóstolo, né, no contexto, principalmente de Lucas capítulo 10, porque são 70, já não são mais os 12 apóstolos, já temos 70 enviados, né? E a palavra apostolei está nessa expressão enviado. Tá? Entre os dons, então, de Efésios 4, há apóstolos. E aqui no contexto da igreja, então, não se trata de ofício, né, de categoria ou de título. Trata-se de função, de missão. Ser enviado com a missão de proclamar, de ensinar a palavra de Deus. Os apóstolos são encarregados de uma missão, e é isso que nós precisamos entender aqui na esfera dos evangelhos. Já nessa altura do ministério de Jesus, quando ele ainda está no seu ministério terreno. E lembremos, né, que há um envio em Lucas, em Mateus são 12 enviados e em Lucas são 70 enviados, né, todos fazendo essa mesma missão. Por isso, o conceito de apóstolo provém da esfera jurídica judaica, né? E isso nós precisamos entender também, né? Qual era esse conceito ali no contexto do povo judaico? Indicava uma pessoa autorizada para representar uma outra num determinado assunto. Esse conceito é semelhante hoje, vamos falar para nós, na praxe brasileira, né, relacionada com uma procuração. O apóstolo tinha uma procuração, né? Por isso que nós vamos ver lá em 2 Coríntios, quando Paulo está defendendo o seu apostelém ou seu apostolado, né, ele fala sobre carta de recomendação, né, que ele não tinha essa carta, outros tinham cartas de recomendação, né, e usavam isso para desmerecer Paulo. Assim então, esses são autorizados, os 12 em Mateus 10:1 e os 70 em Lucas capítulo 10, verso 19. Eu queria ler Mateus, a gente já viu no capítulo 10, verso 1, tendo chamado seus 12 discípulos, né, então Jesus os deu autoridade e os enviou. Em Lucas capítulo 10, verso 19, ele diz assim: E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Né? A quem que ele dá essa autoridade? Verso 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Né? E aí eles vão chegar e vão prestar relatório a Jesus. Né? Então, os 12 apóstolos, 12 enviados, 70 enviados na função apostolei. Né? Depois de haverem completado então a sua missão, eles retornam, né, e eles trazem para Jesus Cristo, né, todo o relato do acontecimento daquilo que eles fizeram na sua missão. Marcos, capítulo 6, se nós pegarmos o verso de número 30 como exemplo, ele vai nos dizer assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo que havia feito e ensinado, né? Tudo aquilo que eles fizeram e tudo aquilo que eles ensinaram. Na mesma proporção, quando os 70 voltam também, né, no capítulo 10, no verso de número 17 de Lucas, ele vai dizer assim: então regressaram os 70 possuídos de alegrias, e eles começam a dizer para Jesus tudo o que eles realizaram. Então, meus queridos, a missão nestas duas ocasiões não tem caráter de ofício ou de um ofício permanente, mas de uma autoridade limitada a certa época e a certo local. Lembra de Mateus capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Aos 70 também Jesus vai nessa mesma expressão dar a esses 70 também a autoridade.
né, para que eles possam cumprir também os seus objetivos segundo a vontade de Deus. Capítulo 10 de Lucas, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde estavam para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência, falando sobre o trabalho e tudo mais. E depois ele dá então essa autoridade a eles e eles regressam falando que essa autoridade de Cristo estava sobre a vida deles e eles puderam cumprir a missão naquele momento. Então, nós vemos duas missões em duas ocasiões, não de forma de ofício, porque nós temos 12 apóstolos, depois nós temos 70 enviados, né, com uma autoridade também, né, limitada a uma certa época e certo local, né, nesse momento que nós estamos aqui. Essas primeiras missões deixam claro que o essencial daquilo que depois deveria ser a tarefa permanente. E essa tarefa permanente vai estar, então, direcionada à igreja, né, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Qual é a tarefa permanente dos enviados? Pregação do evangelho pela palavra e pela ação, né, que vem dessa palavra. A pregação será a tarefa da igreja, né, dessa igreja que futuramente se organizará, né, que não está agora mencionada nesses trechos, mas nós temos isso na vida dos 12 e na vida dos 70. Na busca do quê? A missão é buscar, né, as ovelhas perdidas de Israel, Mateus capítulo 10, verso 6, que nós já lemos. Que consiste o quê? A missão da qual Jesus envia, então, os seus 12. A sua missão já é, então, ajuntar o povo de Deus. Quando falamos de Israel, depois nós vamos lembrar do povo de Deus, Israel, o novo Israel, no sentido da igreja. A missão do apóstolo, então, nesse caso, ou dos enviados, nesse caso, é ajuntar o povo de Deus, que vai resultar no quê? Num ajuntamento e também numa separação. Mateus capítulo 10, verso 11 a 15, assim nos diz: E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Depois nós vamos falar sobre essa palavra paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudei o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então nós temos aqui um resultado dessa missão. O resultado é pregar a palavra, né, anunciar Jesus Cristo, com ação diante daqueles que vão estar ouvindo, para juntar o povo de Deus, ajuntar, e também no mesmo momento fazer a separação. Uma missão permanente pressuposta em todo o ensino de Jesus, porque isso vai estar enraizado na vida da igreja quando Jesus envia, né, na grande comissão que nós vamos falar daqui a pouco. Mateus capítulo 25, verso 14 a 30, onde nós temos a parábola dos talentos, onde a gente vai ver esse todo do ensino de Jesus nessa missão, que por hora é momentânea, mas ela vai se tornar permanente. Em Lucas capítulo 19, do verso 12 a 27, nas parábolas das minas. Essas parábolas nós tratamos já em vídeos anteriores, que visava o quê? O serviço do evangelho, anunciar a palavra de Deus. Mateus 10, verso 17 a 25, Marcos 13, do verso 9 a 13, Lucas capítulo 12, verso 11 e 12, que indicava, então, numa missão que se tornaria também permanente, e ela vai estar permanente na vida da igreja. Essa missão, já nos 12, então, aquilo que eu falei, aquela palavrinha que nós temos no capítulo 10, essa missão já traz a paz. O que é a paz aqui? Quando Jesus fala, ao entrares numa casa que for digna, que elas querem receber essa palavra, né,
venha sobre ela a vossa paz. Se não for, torne para vós outra paz. A paz aqui está relacionada com a salvação. Paz aqui é um aspecto salvífico. Os discípulos são enviados saudando o povo. Paz seja convosco. A sua saudação é o quê? É um dom que deve ser recebido, aceito. Por quê? Porque os discípulos são autorizados por Jesus, o Messias, né, o príncipe da paz. E nessa autorização, então, são esses discípulos denominados apóstolos. Por quê? Por causa da missão. E por causa dessa missão, esses discípulos, denominados apóstolos, que são enviados para levar, né, a paz de Cristo, ou a salvação que há em Cristo Jesus, eles vão ser perseguidos. E eles serão e são encorajados por Jesus diante dessa perseguição que eles vão ter. Mateus capítulo 10, verso 26 a 33, Jesus dá encorajamento a eles. Em Marcos capítulo 8, verso 38, também vemos esse mesmo encorajamento. Logo, então, aqueles que recebem os discípulos enviados, recebem quem? Recebem Jesus Cristo, o príncipe da paz. Por isso, a paz esteja convosco. Capítulo 10 de Mateus, ainda no versos 40 e 41, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Galardão, que presente que nós temos, né, nesse sentido. Nessa esfera que nós vamos ter, então, aqueles que recebem essa paz, né, o que diz antes, está recebendo a Cristo, né, porque Ele é essa paz. Então, nós temos aqui essa paz ligado à salvação. Nos apóstolos, Jesus mesmo vem ao encontro dos homens. É isso que nós precisamos ver, essa palavra apostelei. Assim, o significado do apostolado é o quê? É continuar a missão de Jesus no mundo. Quem continua essa missão? Essa missão foi dada só aos 12, aos 70? Não, essa missão ela é permanente e ela é contínua na igreja. Por isso a igreja tem esse caráter, então, né, de levar essa missão a todos. Mateus capítulo 7, do verso 10, dos versos 21 a 23, nós vamos ver justamente essa questão. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos grandes milagres? Nós temos aqui essa questão. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esses são quem? Os não enviados. Esses não são, nesse sentido, não são aquele que leva, né, o apostolado em frente. Isso está falando só sobre os 12? Não, isso está falando na realidade da igreja. A missão é permanente e contínua na igreja toda, a igreja toda, né? Não apenas num segmento. Né? Essa missão que é então estabelecida e se torna permanente a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Somente depois, então, da ressurreição, os discípulos se tornam de fato apóstolos, no sentido de continuidade que vai estar presente na vida da igreja. Nesse sentido mais profundo da palavra apóstolo, então. Assumindo o quê? O lugar de Jesus, porque Jesus já subiu aos céus. São seus agora representantes no mundo. Aquilo que Paulo mesmo fala, que nós somos embaixadores. Está lá em 1 Coríntios. Paulo falando, nós somos uma carta lida por todas as pessoas. Porque nós temos essa procuração de Jesus Cristo. Logo, essa missão apostelei está sobre a vida da igreja no seu todo. É necessário, e é por isso que precisamos entender o que quer dizer apóstolo aqui. É necessário que os apóstolos sejam testemunhos da sua ressurreição para poder levar então essa palavra até os confins da terra. E nessa missão, então, a proclamação apostólica vai adquirir o quê? Um caráter do
cumprimento das Escrituras, né? As Escrituras, então, se cumprem. Depois da ressurreição, a missão, então, apostólica é vista de forma o que agora universal, de forma permanente. E aqui entra, né, aquilo que nós conhecemos, né, naquela expressão, quando Jesus encarrega os seus discípulos da grande comissão. Queria ler os 3 textos que falam sobre essa expressão grande comissão, começando lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura tem um caráter universal. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Né? Então, quem crer e for batizado será salvo. Questão batismo, depois nós vamos trazer a expressão, mas quando falamos em batismo aqui, nós temos que olhar nessa expressão de Marcos 16, principalmente que ele está falando sobre pessoas adultas, né, no sentido aqui, por causa dos sinais que acompanharão aqueles que crêem, no sentido da praxis, da prática, né, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não será feito mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, no sentido aqui da missão. Né, por isso que o batismo nesse contexto aqui está sendo dirigido apenas à expressão a adultos, mas criança não pode ser batizada? Claro que sim, se ela crê e será salvo tu e tua casa, então a tu e tua casa inclui a todos na sua casa e todos merecem então estar integrado nesse contexto de igreja, né, através do rito do batismo que nós vamos falar mais para frente, né? Usar essa expressão para dizer que a criança não pode ser batizada porque ela não crer, o texto diz que quem crer e for batizado será salvo, mas diz o que quem não crer será condenado. Então a criança não pode crer, ela já está condenada de forma nenhuma. A gente tem que olhar para o contexto que aqui está. O contexto aqui nesse texto de Marcos 16 é visando pessoas já na prática da sua missão apostolei, né, no sentido de adultos. Lucas, capítulo 24. Que vai falar também da grande comissão, do verso 46 a 49. Ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Contexto universalista também, no sentido de levar a palavra de Deus, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, né? Aqui o texto, Jesus fala justamente a esses 12, eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Quem permaneceu aqui, se nós olharmos para Atos capítulo 1, não era apenas 12, 120 pessoas estavam ali no cenáculo orando, e sobre esses, né, foi também derramado, né, o revestimento do poder. Não gosto da expressão batismo aqui nesse sentido, porque aqui é revestimento. Se você pegar João, antes de Jesus subir aos céus, na sua ressurreição, quando ele se apresenta aos seus discípulos, a primeira coisa que ele faz é soprar sobre eles o Espírito, ou seja, derramar sobre eles o Espírito Santo. Aqui eles seriam revestidos como autoridade para essa missão apostólica que se tornaria presente e permanente na vida da igreja, né? E é interessante olhar aqui que fala que isso só depois que Cristo morresse e ressuscitasse, para que isso fosse anunciado a todas as pessoas. Então vamos lá, o último texto que nós temos vai estar em Mateus, então agora capítulo 28, os versos 16 a 20.
Seguiram os 12 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se-lhes e falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Novamente aqui esse contexto de missão universal, não está falando de salvação universal, mas de missão universal, porque é fazer discípulos, não são todos que vão se tornar seguidores de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, depois da ressurreição, Jesus faz o quê? Jesus encarrega os discípulos da grande comissão. A palavra apóstolo, então, não vai aparecer nesses textos que nós lemos, mas não há dúvida de que seja a missão apostólica, então, permanente que está em vista aqui, porque tudo tem um contexto de envio, assim como lá em Mateus 10 e em Lucas capítulo 10. Essas três passagens que nós acabamos de ver sobre a grande comissão referem-se sobre o quê? Na prática, sobre a proclamação da palavra. Pregar o evangelho, é o que diz em Marcos, ser testemunha dessas coisas, né, é o que diz Lucas, morte, ressurreição de Jesus Cristo, né, fazer discípulos, que diz Mateus, pregar, ser testemunha das coisas e fazer discípulos. Né? As três questões aqui estão dentro de um único contexto de envio. A grande comissão é vista então nesses seguintes aspectos. Quem recebe a ordem missionária são quem? São os 12 discípulos. É o que nós vamos ter em Mateus capítulo 28, verso 16, Marcos capítulo 16, verso 14, Lucas capítulo 24, verso 33, e Lucas, como é um livro que segue Atos, né, porque é escrito ambos Atos do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, verso 13. É tudo no contexto de discípulos. Mas havia outros presentes também. Se você for lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 33, você vai ver que não eram só esses 12 os discípulos de Jesus Cristo. Tanto é que, lembrando novamente, no revestimento de poder tinha 120 homens orando lá no cenáculo, né? Fora as mulheres que não eram contadas nesse contexto de cultura judaica que nós temos na expressão da Bíblia. Assim, então, temos que julgar que o caso é semelhante à autoridade dada aos 12. Como o quê? Como representantes da igreja. Mateus 16, verso 19, que nós estudamos no vídeo anterior, e Mateus 18, verso 18, que estudamos no vídeo anterior. Mateus 16, sobre aquilo que Pedro trouxe como testemunho de quem é Jesus, e Mateus 18, que nós vamos ter ali a realidade de uma igreja local, quando alguém faz algo e ele é julgado pela igreja. Então, meus queridos, Mateus 16 e Mateus 18, nós temos o vídeo anterior, se você ainda não foi nele. Cumprir a grande comissão é uma tarefa, então, o quê? Contínua da igreja toda. E a igreja depende do quê? Depende dos apóstolos. Né? Depende dos apóstolos por quê? Pela questão de envio e também do fundamento dos apóstolos, aquele fundamento que está na confissão de Pedro, tu és Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Né? Para quê? Para que esse conteúdo dessa pregação então seja levado até os confins da Terra, de forma universal, nesse sentido de missão, né? Não de uma salvação universal, mas de uma missão universal. E essa missão, então, determina em grande parte o significado salvífico histórico que está na vida da igreja, da eclesia, que nós vimos também em vídeo anterior. Nesse período, então, entre a ressurreição e agora ao retorno de Cristo, né? Desde a ressurreição até o retorno de Cristo, não a segunda vinda. Jesus já veio, agora ele retorna. Né? Precisamos também lembrar sempre desse aspecto para nós entendermos que Jesus retornará, ele voltará. E até que ele volte, então nós temos essa missão
salvífica histórica da igreja. Logo, então, cumprir a grande comissão é a responsabilidade contínua da missão da igreja, né? Do apostoleim da igreja. Missão que tem, então, a finalidade de ajuntar o povo do Messias, ou seja, plantar, edificar a igreja por meio do quê? Por meio da proclamação do evangelho, né? Da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E do seu retorno, depois da sua ascensão. Plantada e edificada implica então o quê? Fazer discípulos de Jesus. Aí sim, ensinando-o a guardar todas as coisas que Cristo ordenou aos seus apóstolos, que quer dizer o quê? A doutrina apostólica, aquilo que nós temos em Atos capítulo 2, que fala da comunidade, né, primeira da vida da igreja, que eles estavam o quê? Eles estavam unânimes juntos dentro da doutrina dos apóstolos também. É nesse sentido, aquilo que Jesus ordenou aos seus apóstolos. Assim, então, a igreja é plantada e também edificada, implicando que na conversão e na reforma da vida neste mundo. Aí você vai pegar, então, aquilo que Mateus capítulo 5 traz como objeto que nós temos de estudo em vídeos anteriores, do capítulo 5 ao capítulo 7, né, de Mateus, né, o sermão do reino. Lembrando nisso também que nós já falamos sobre a parábola do fermento já estudada. Mas a questão é, onde plantar e edificar a igreja? A grande comissão responde, fazer discípulos de todas as nações, ou de todos os povos. Como vemos em Marcos, toda criatura. Né? Assim Jesus deixa claro que este caráter universal é de missão da vida da igreja. Né? A igreja tem essa missão. Então, logo, a igreja se torna apostólica nesse sentido. Pois em todas as nações vão existir discípulos, e estes, e não as nações, é que serão batizados e ensinados, esses que se tornarão discípulos. E é esses que constituirão, então, o povo da nova aliança, o novo povo de Deus, que vai guardar tudo o que Jesus ordenou aos seus apóstolos, vai viver a doutrina dos apóstolos. A missão universal da igreja também inclui a ordem de batizar, né? O que nós vimos em Mateus capítulo 28, 9 e Marcos capítulo 16, 16. E precisamos entender também essa expressão de batismo, porque é a prática desse envio. Nessas passagens é mencionada essa ordem quanto ao batismo. Qual batismo? Batismo cristão. Mas de onde vem o batismo cristão? Lembrando um pouco, Mateus 3, verso 11, quando Jesus vai até João para ser batizado, João o batizador, e João pertence ainda, né, ao Velho Testamento, mesmo ele estando ali nos Evangelhos, ainda é Velho Testamento, é coisas ainda se cumprindo, e ele está batizando a um povo para a preparação, para a chegada do Messias, para a chegada do reino. João o batizador, ele disse que Cristo batizaria. E batizaria de que forma? Com o Espírito Santo e com fogo, não com fogo do Espírito, né? Duas coisas aqui diferentes. Essa profecia de João se cumpre no dia de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes, né, aqueles que ali estavam nos cenáculos foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo. E o fogo? Eles passaram a falar em línguas, não de fogo, porque o texto vai falar línguas como de fogo. Por quê? Como de fogo? Porque quando Pedro se levanta e ele faz aquele grande sermão teológico, né, de chamamento a esse povo ao arrependimento, porque se esse povo não aceitasse e não se arrependesse, eles seriam julgados, porque fogo também é símbolo de juízo. Não vamos esquecer, Jesus veio batizar com o Espírito Santo, que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não formos convencidos pelo Espírito Santo, o que nos aguarda simplesmente é o juízo, fogo. Né? É isso que Jesus veio fazer, porque ele veio para ajuntar os seus e separar aqueles que não são seus. Já o batismo, então, com águas pela igreja, não pode ser visto como cumprimento de profecia de João o batizador, disso que João falou em Mateus 3, 11.
No batismo cristão, a palavra batizar traz um significado figurado, num aspecto ritual de entrada no contexto da igreja, como no batismo praticado por João, de forma figurada, que tinha um aspecto de preparação para receber o reino que viria, onde ambos com significados, tinham significados de purificação, separação diante dos homens. Então, entre o batismo cristão e o praticado por João, o batizador, por que eu falo batizador? Volto a repetir sempre, a palavra batista não é sobrenome, não existe sobrenome. Né? O sobrenome sempre foi Bar, nome do pai, que era dado ao filho. Né? Por isso que nós temos Simão Bar Jonas, né? Pedro, filho de Jonas. Não que Bar Jonas seria sobrenome. E João Batista não tem nada a ver com sobrenome. Batizador, porque ele batizava dentro da sua missão. Nós temos uma certa diferença entre o batismo cristão e o de João, o batizador também. O batismo cristão incorpora o batismo numa nova comunhão. O povo do Messias, o novo Israel de Deus, pressupondo a fé e o arrependimento. Isso que está em Mateus, que nós lemos, capítulo 28, verso 19 e 20, e em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Né? Pressupõe, então, fé e arrependimento. Né? E trazendo aqui para o povo do Messias, o novo Israel de Deus. Lembrando que João está batizando o seu povo do Velho Testamentário ainda, que aguardam o Messias, né? Que aguardam essa realidade do novo Israel de Deus. Mas o batismo pela igreja não é uma simples continuação também. Aqui também há uma diferença entre João e Jesus a respeito do que? Da dispensação salvífica. O batismo, então, ordenado por Jesus, pressupõe, né, a sua morte. Assim, o seu batismo tem caráter de cumprimento. O de João tinha caráter de preparação. De Jesus já é cumprimento. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos que queriam estar um de um lado, outro de outro de Jesus, ele fala, vocês já foram batizados no meu batismo? Porque o batismo de Jesus ainda viria. Mas João já tinha batizado Jesus como judeu, né, para cumprir todo o Velho Testamento, que Jesus veio cumprir tudo também. Né? Ele se dispôs a esse batismo de João também. Mas o batismo de Jesus era cruz, sua morte. É isso que Romanos vem falar para nós, que nós somos sepultados, né, pela morte de Jesus Cristo. Sepultados quer dizer batizados, né, nesse sentido. Então não é nessa questão tanto da expressão água no batismo. Essa expressão água do batismo tem a ver com o rito de incorporação, né, mas de um cumprimento que já está. Então, depois da sua morte, Jesus ordena aos seus discípulos que batizem. Jesus não ordenou antes. Ele fez o quê? Ele cumpriu todas as coisas, ele morreu, né? Ele ressuscitou e agora sim ele passa aos seus discípulos a ensinar e falar para que venham a realizar esse batismo. Logo, o batismo pela igreja então tem esse caráter de cumprimento, que está relacionado o quê? Com a consumação do domínio de Deus. Então, meus queridos, fechando todas essas questões, o batismo cristão é feito também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significando o quê? Que o batizado, aquele que recebe o batismo, é consagrado a Deus, colocado debaixo do seu senhorio, em nome do Pai. Ele é aceito pelo Pai como filho na comunhão com Jesus Cristo, em nome do Filho. E ele é participante no Espírito, né, e do Espírito Santo. Ok? Por isso, essa questão também trinitária que nós temos no batismo cristão, né, e não um batismo naquilo que as seitas unitaristas trazem apenas em nome de Jesus. Okay? Então, nós temos isso porque é referência bíblica. Nisso tudo, então, entendemos resumidamente o reino na missão da igreja e na entrada da mesma pelo batismo. Aqui nós encerramos, então, essa questão sobre missão da igreja, né, e a questão reino e igreja. Próxima aula, nós vamos entrar agora numa nova fase final desse estudo. Nós vamos falar sobre
a vinda do reino e a ceia do Senhor. Aquilo que nós falamos de Santa Ceia, mas eu gosto da expressão ceia do Senhor. E vamos ver então o significado duplo da ceia do Senhor. Isso na próxima aula. Espero que tenha compreendido melhor, principalmente essa questão de discípulos, no sentido de envio, na palavra apostelei, né, é a questão do batismo, que são duas coisas que precisam ficarem bem compreensivas na nossa vida para nós não estarmos trazendo dentro de um contexto nosso de doutrina local de igreja sem olhar para esses aspectos. Deus assim nos abençoe e que nós possamos prosseguir adiante. Até lá, forte abraço, até a próxima aula sobre a ceia do Senhor.